Olá, na chantagem atômica do presidente Vladimir Putin, a Rússia enviou armas nucleares táticas para a Bielorrússia, pelo menos é o que diz o governo da Bielorrússia, e a Rússia acusou a Ucrânia por novos ataques em Belgorod, Krasnodar, a leste da Crimeia, e perto de Morozovsk, na região de Rostov, onde é uma base aérea russa. A BBC noticiou na noite passada explosões em Moscou causadas por drones. A Rússia bombardeou Kiev, a capital ucraniana, 17 vezes neste mês. A Ucrânia acusou a Rússia de bombardear uma clínica na cidade de Dnipro, onde pelo menos 4 pessoas teriam morrido. Atacar clínicas, hospitais ou centros de saúde é crime de guerra, um crime que a Rússia cometeu repetidas vezes ao intervir na guerra civil da Síria, em apoio ao ditador Bashar Assad, faz o mesmo na Ucrânia. O ex-presidente Dmitry Medvedev, hoje vice-presidente do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, previu que a guerra dure décadas e afirmou que não será possível negociar a paz enquanto o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estiver no poder. O ministro do Exterior russo, Sergei Lavrov, disse ao enviado especial chinês para negociar a paz, Li Yui, que há sérios obstáculos para retomar as negociações por causa da Ucrânia e do Ocidente. Outro dia eu vi no YouTube uma palestra do historiador norte-americano Stephen Kotkin, professor da Universidade de Princeton. Ele falou que a guerra continua enquanto os dois lados tiverem vontade de lutar e meios para lutar. Kotkin usou como exemplo a Segunda Guerra Mundial para dizer que os bombardeios à indústria bélica alemã foram decisivos porque os nazistas tiveram vontade de lutar até o fim. Hitler se suicidou em 30 de abril e aí os combates acabaram e a Alemanha se rendeu em 8 de maio de 1945. Como é uma luta pela sobrevivência, uma guerra existencial, os ucranianos não vão perder a vontade de lutar. Se a Rússia ganhar a guerra, farão uma guerra de guerrilhas. Não vão se submeter nunca ao putinismo. Enquanto a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, fornecer armas, os ucranianos terão meios de lutar. Por outro lado, a Rússia tem homens para morrer de combate, uma indústria bélica poderosa e um ditador que sabe que a derrota pode selar seu destino. Putin acredita que pode resistir mais do que a Ucrânia, na expectativa de que a fadiga da guerra vá atingir os Estados Unidos e a Europa mais cedo ou mais tarde. Assim, se a guerra é a continuação da política por outros meios, como disse o estrategista alemão Karl von Clausewitz, no século XIX, a guerra só acaba quando houver uma mudança de regime em Kiev ou Moscou. Uma das lições da guerra é que quando um povo luta pela independência ou sobrevivência, não pode ser derrotado, a não ser que seja totalmente destruído. Foi assim no Vietnã, onde morreram mais de 3 milhões de vietnamitas, de acordo com a Enciclopédia Britânica, e 58 mil norte-americanos. Foi assim também no Afeganistão, contra a União Soviética e os Estados Unidos, e agora de novo na Ucrânia. É uma boa lição para Israel. Sem resolver a questão palestina, haverá uma guerra eterna. Outro dia encontrei na minha biblioteca um volume da revista Millennium, do Departamento de Relações Internacionais da London School of Economics, chamado Como as Guerras Terminam. Chris Coker, meu professor de assuntos estratégicos, que escreve o primeiro capítulo, diz que primeiro é saber quando as guerras acabam. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial? Em 8 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu. Em 15 de agosto, o Japão se rendeu. A rendição japonesa é assinada em 2 de setembro, quando Vietnã e Indonésia proclamam a independência, e isto é o início da Guerra do Vietnã, primeiro contra a França, e a Guerra da Indochina vai até 1954, e depois contra os Estados Unidos. A guerra termina em 1975 com a queda de Saigon, hoje cidade de Ho Chi Minh, o herói da independência. A ocupação do Japão termina em 1952, depois da assinatura do Tratado de São Francisco, sob o primeiro-ministro Shigeru Yoshida, que se alia aos Estados Unidos na Guerra Fria,
contra o comunismo, entrega a defesa do país aos norte-americanos e se concentra na reconstrução e recuperação econômica do Japão com uma diplomacia econômica. Em 1955, a Alemanha Ocidental recupera o direito de se armar e entra para a OTAN, mas a reunificação da Alemanha só acontece em 3 de outubro de 1990. No dia seguinte, encontrei um amigo alemão que estava no Rio e ele me disse: Segunda Guerra Mundial terminou ontem. Outra questão é quando as guerras começam. Chris Coker observa que o século XX inventou as guerras sem fim. Em 1940, depois da invasão da França pela Alemanha, o ditador nazista Adolf Hitler tirou de um museu o vagão onde a Alemanha assinara a rendição em 1918 e fez a França assinar a sua rendição no mesmo vagão. Simbolicamente, era uma vitória tardia da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Na prática, significava que Hitler considerava a Segunda Guerra Mundial uma continuação da Primeira. O Tratado de Paz de Versalhes, de 1919, foi a continuação da guerra por outros meios. Depois que o presidente Woodrow Wilson argumentou que a Primeira Guerra Mundial era a guerra para acabar com todas as guerras, para convencer os norte-americanos a lutar na Europa, a Conferência de Versalhes foi a paz para acabar com todas as pazes. Em 1994 e em 2007, Vladimir Putin, primeiro como vice-prefeito de São Petersburgo, depois já como presidente da Rússia, declarou que o fim da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. Desde que chegou ao poder, em 1999, como primeiro-ministro de Boris Yeltsin e depois como presidente, Putin tenta restaurar o poder imperial da Rússia e da União Soviética. Hostilizar os Estados Unidos é uma forma de tentar se equiparar ao Ocidente. A guerra de Putin na Ucrânia, e Putin era um funcionário do KGB, a Polícia Política Soviética, a guerra da Ucrânia retoma a Guerra Fria como um conflito com a OTAN de um lado e Rússia e China do outro. Quando afirma estar lutando pela desnazificação da Ucrânia, Putin tenta convencer os russos de que está lutando contra um inimigo semelhante ao da Segunda Guerra Mundial, uma ameaça que supostamente vem do Oeste, como se não fosse desta vez ele o agressor e o invasor. Em meio à névoa da guerra, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou para Putin, o telefonema já estava agendado, para rejeitar um convite para ir a uma conferência econômica em São Petersburgo. Lula alega que nem Putin, nem o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, querem negociar a paz numa falsa equivalência. Putin declarou a empresários russos que ele, Lula, tem visões semelhantes sobre a guerra. O mesmo disse o chanceler russo Sergei Lavrov quando esteve em Brasília. Em nenhum dos dois casos, o governo brasileiro esclareceu a posição do país. O que Lula e seu governo fingem ignorar é que a invasão da Rússia viola a Carta das Nações Unidas, que consagra os princípios de soberania nacional e integridade territorial e proíbe a guerra de conquista, a anexação de territórios pela força. O Brasil condenou a guerra na Assembleia Geral da ONU e Lula falou em respeitar a integridade territorial da Ucrânia, mas, ao mesmo tempo, afirma que a Ucrânia tem de ceder. Ceder o quê? Territórios. Lula já sugeriu a Crimeia, se desarmar sob o risco de sofrer um novo ataque no futuro. Ontem, Lula recebeu o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, com honras de chefe de Estado. Em entrevista coletiva lado a lado, declarou que Maduro foi eleito pelo povo, ignorando que foi uma eleição fraudulenta e que os principais líderes da oposição venezuelana, Antônio Ledesma, Leopoldo Lopes, Henrique Capriles, Maria Corina Machado, foram impedidos de concorrer. Por isso, a Assembleia Nacional, eleita nas últimas eleições democráticas na Venezuela, em 6 de dezembro de 2015, declarou a vacância do cargo e nomeou o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino. Isto foi reconhecido por 62 países, inclusive o Brasil. Os Estados Unidos abandonaram Guaidó por causa das sanções internacionais impostas à Rússia pela invasão da Ucrânia, pela ameaça de alta nos preços do petróleo. O presidente Joe Biden estava mais preocupado com o preço da gasolina na bomba.
Para Lula, as acusações a Maduro de violar os direitos humanos seriam apenas uma narrativa antidemocrática. 7 milhões de pessoas fugiram da Venezuela, um país arruinado por uma crise econômica que chegou a ter uma inflação de 1.800.000% em 2018. Mais de 80% da população está na pobreza e a renda média por habitante é inferior à do Haiti, que vive em estado de anarquia desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse em 7 de julho de 2021. Naquele mesmo ano, mais de 98% dos venezuelanos com até 15 anos de idade viviam na pobreza no país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Lula está certo ao reunir 10 presidentes da América do Sul, hoje em Brasília, para impulsionar a integração regional abandonada no governo Bolsonaro, mas dar palanque a Maduro é uma insensatez. Lula falou nas sanções à Venezuela como bloqueio, palavra usada pela propaganda do regime comunista de Cuba para se referir ao embargo econômico imposto pelos Estados Unidos no início dos anos 60, depois da vitória da Revolução liderada por Fidel Castro. Mas só houve bloqueio mesmo durante a crise dos mísseis soviéticos em Cuba, em outubro de 1962, quando o presidente John Kennedy cercou a ilha, ameaçou abordar os navios que se aproximassem para evitar que levassem armas nucleares e chamou isso de quarentena para dourar a pílula. O ditador Recep Tayyip Erdogan foi eleito para mais um mandato de 5 anos na Turquia, no segundo turno com 52% dos votos contra 48% para o oposicionista Kemal Kılıçdaroğlu. No poder desde 2003, primeiro como primeiro-ministro e desde 2004 como presidente, no regime agora presidencialista, Erdogan vai completar pelo menos 25 anos no poder. Eleito inicialmente como um islamista moderado, Erdogan foi se tornando cada vez mais autoritário e definitivamente ditatorial, depois de uma tentativa de golpe que sofreu em 2016 com ameaça à sua própria vida. Erdogan é o exemplo de como uma democracia iliberal ou antiliberal se torna numa autocracia, como aconteceu nas ex-repúblicas jugoslavas, da Sérvia com Slobodan Milosevic, da Croácia com Franjo Tudjman, na Venezuela de Hugo Chávez, na Rússia de Putin, na Polônia com os irmãos Kaczynski, na Turquia na Hungria de Viktor Orbán, na Índia com Narendra Modi e em Israel com Benjamin Netanyahu. Em comum, esses regimes têm o ataque à independência do judiciário, regimes neofascistas têm o ataque à independência do judiciário e à liberdade de imprensa, 2 pilares da democracia liberal, aliás, como fez o presidente Jair Bolsonaro durante seu governo aqui no Brasil. Outra característica desse neofascismo é uma aversão ao movimento LGBTQIAP+. Putin acaba de provar uma lei anti-gay que prevê até pena de morte. Ao festejar a vitória, Erdogan perguntou aos seus partidários quando aceitaremos gays no nosso partido e a multidão respondeu nunca. Nem os Estados Unidos estão livres da ameaça à democracia. O governador da Flórida, Ron DeSantis, fez um lançamento catastrófico de sua candidatura à Casa Branca num evento no Twitter, marcado por problemas técnicos que afugentaram 80% da audiência inicial. DeSantis é o principal adversário do ex-presidente Donald Trump na disputa pela candidatura do Partido Republicano para a eleição de 2024. DeSantis quer ser o líder do trumpismo sem Trump. Criou uma lei que, entre outras medidas, criou uma lei que proíbe a discussão de questões de gênero nas escolas, conhecida como Não Fale em Gays, e comprou uma briga com a Disney, que é a maior empresa em atividade na Flórida, que acusa de sexualizar as crianças. Seu discurso é que o Partido Republicano precisa parar de perder, numa referência às derrotas do partido nas 3 últimas eleições sob a liderança de Trump. Indiretamente, DeSantis está dizendo que não houve fraude na eleição de Joe Biden em 2020. O problema é que a maioria dos eleitores republicanos acredita na mentira de Trump de que a eleição foi roubada. Apesar dos inúmeros processos, Trump é o franco favorito para conquistar a candidatura republicana e é uma ameaça à democracia dos Estados Unidos. Sua vitória será uma desgraça, não só para o seu país, mas para toda a humanidade.
A disputa pela água do rio Helmand causou choques entre o regime fundamentalista muçulmano sunita dos Talibã, no Afeganistão, e o regime fundamentalista xiita do Irã. Pelo menos 2 guardas de fronteira iranianos e um taleb foram mortos. Há teorias conspiratórias dizendo que os Estados Unidos deixaram as armas para os Talibã atacarem o Irã, mas não acredito nisso. Com queda de 0,3% no produto interno bruto no primeiro trimestre, depois de queda de 0,5% no último trimestre de 2022, a Alemanha, maior economia da Europa, entrou tecnicamente em recessão sob o impacto da guerra da Ucrânia e do corte nas importações de gás da Rússia. A Alemanha agora compra a maior parte do seu gás da Noruega e também da Bélgica e da Holanda. A longo prazo, a Rússia perde, mas a Europa paga o preço do apoio à independência da Ucrânia. É este preço que Putin espera que se torne muito alto demais. A China se tornou o maior exportador mundial de carros de passeio, superando o Japão. Foi de 0 ao topo em 10 anos. No primeiro trimestre deste ano, a China exportou 1.070.000 carros, alta de 58%, batendo os 954.000 do Japão. O avanço se deve muito ao carro elétrico. A China vendeu 6.800.000 carros elétricos no país no ano passado, mais da metade das vendas no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, foram vendidos 800.000 carros elétricos. Com os subsídios do governo, a China produz 75% das baterias de lítio do mundo. Isto mostra a inconsequência da política de subsídio ao carro popular adotada pelo governo Lula ao dar incentivo à produção de motores de combustão interna que precisam ser abandonados para combater o aquecimento global. O jovem economista sul-coreano Chang Ha-jong, um dos mais destacados do mundo hoje, defende o papel do Estado como indutor do desenvolvimento, mas afirma que só faz sentido subsidiar indústrias que tenham condições de se tornar competitivas para exportar e disputar o mercado internacional. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau.